Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que será sobre pigmentação, tá certo? Então, como era extraída essa pigmentação e como acontecia todo o processo para que chegasse a uma fórmula em que as cores, elas poderiam ser utilizadas nas pinturas corporais, né, indígenas e nos materiais e nos objetos que eles produziam nas aldeias, né? Então, como era que eles chegavam a essa determinada cor, a uma determinada cor? Então, aqui eu tenho a cor vermelha, né? Então, o que era que eles faziam para utilizar, para chegar a essa cor aqui? Eles utilizavam os materiais, certo? Materiais e pigmentação da natureza. Então, era retirada da natureza a pigmentação que eles necessitavam. E aí passava por todo um processo, como eu falei na aula antes, ela passava por todo um processo para poder chegar à pigmentação correta e assim ser utilizada. E aí, de acordo com o que eu for mostrando, eu vou gravando para vocês e vou desenvolvendo algumas atividades que vocês vão realizar em casa também. Então, os materiais que vocês vão usar aí, esse aqui, ó. São esses três, na verdade. São três pigmentação que eu trouxe aqui três pigmentações, tá certo? Então, três formas, três jeitos que vocês vão utilizar em casa, fazer com que vocês estiverem aí em casa, o mais fácil, né? O de mais fácil acesso para vocês vão desenvolver essa pigmentação e vão utilizar na proposta que eu vou enviar no grupo, certo? E aí, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, na verdade, são pós, né? Esses pós aqui, eles são retirados da natureza, né? Aqui o urucum, ou seja, é o coloral, né? Então, aqui eu tenho ele em pó. E aqui eu tenho o açafrão, tá certo? Esse aqui é o pozinho de açafrão, ele é um tempero. Então, ele serve também para temperar comidas, assim como o coloral também. E na época, né, com os indígenas, eles retiravam dessa planta, eles retiravam a pigmentação e utilizavam na construção, né, no processo de desenvolvimento das cores, tá certo? E aí, o que é que vocês vão usar? Ou açafrão ou urucum, o coloral. E também o pó de café. Aí, o que é que vocês vão precisar? De água. Não precisa ser muito, tá certo? A quantidade de água é mínima. E de cola. Primeiro, o que você vai fazer? Você pega uma quantidade, não precisa ser uma quantidade exagerada. Mais ou menos uma colher de chá, né? E aí, com a mesma colher, você tira a medida da água. Por quê? Se você colocar aqui, diretamente do copo aqui, então vai ser uma quantidade maior e aí você não fica, a tinta vai ficar mais rala. Então, você pode usar a própria colher para tirar a água, tá certo? Coloquei aqui 2 colheres. E aí, ó, como vocês já podem ver, já vai se transformando em uma pigmentação, tá certo? Essa daqui, ela, quando você acrescenta mais cola, né, deixa ela mais ralinha, a tonalidade se torna mais clara. Como ela tá aqui bem grossa, ó, ela se torna uma tonalidade mais forte. Aqui, você parte para o laranja ou para o amarelo. A cola desceu tudo. Não precisa também ser uma quantidade de cola exagerada, certo? Mexe. Eu vou fazer as três cores. E aí, depois eu vou mostrar como que vocês vão fazer os desenhos.
Essa cola aqui, ela é mais grossa, ela demora um pouco a sair. A do café também vai ficar essa borrinha do café, né? Mas aí, quando secar, você pode limpar. Essa borra, ela vai se soltar do papel e aí você pode limpar o papel, tá certo? Então, aqui a gente consegue o tom de marrom. E assim por diante. Assim, eles se retiravam da natureza vários pigmentos. Da beterraba, você também consegue retirar o líquido, né? A pigmentação vermelha. Assim que eu coloco a beterraba em contato com a água, ela já começa a soltar a pigmentação. Olha. Então, é extraído da própria natureza a pigmentação que eles necessitavam. E assim, além da beterraba, o que era utilizado também, né? As flores. Então, as cores das flores, elas serviam também para desenvolver esse tipo de pigmentação. Por exemplo, a flor azul, a flor lilás. Então, dava vida a novas cores, certo? A folha, né? As folhas. Então, as folhas, elas eram trituradas e do sumo das flores saía uma pigmentação. Desenvolver no caderno de desenho de vocês um tipo, né? Um estilo de desenho utilizando o grafismo indígena, certo? Eu utilizei esses aqui, fiz esses aqui para usar como exemplo. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar uma folha ou um pedacinho de um material mais resistente do que uma folha comum. E aí, você coloca abaixo da folha que você for utilizar a tinta, tá certo? Na folha do seu caderno, para não molhar as demais folhas. E aí, você vai deixar, assim que você terminar de pintar, você vai deixar esse caderno aberto para que aconteça, né? Para que ocorra a secagem de toda a pigmentação, de toda a pintura. E aí, você não danifica o seu material, certo? Aí, vocês vão fazer o quê? Ela vai ficar, essa do café e do coloral, ela vai ficar com esses gominhos, né? Com esses granulados do café ou do coloral no papel. Quando secar, só é você limpar com um pincel, certo? Que vai sair. E aí, vocês dão continuidade à pintura, fazem o desenho, utilizam um pincel. O pincel, ele tem que ser esse de cerdas mais macias, tá certo? Então, pede emprestado aí. Agora, eu vou para a próxima usando a tonalidade vermelha. Vermelho ou laranja? Agora, eu vou utilizar a laranja. A amarela, na verdade.
O tom amarelo com o açafrão, ele é bem mais nítido, né? Ele é bem mais forte. E também vai depender da marca do urucum, tá certo? Do coloral que você comprar. Aquele que ele é comprado na feira, ele é mais concentrado. Tem uma concentração mais desejável. E aí, você dá continuidade. Isso aqui foi só para usar como exemplo, tá certo? Quando secar, vai ter melhor qualidade. Mas essa aula é para que vocês vejam que utilizando elementos naturais, eu também consigo chegar a uma pigmentação, a desenvolver uma cor, tá certo? E aí, essas cores, elas vão ser também referência para outras cores. No caso do marrom, se eu quiser ele mais forte, então eu deixo o café mais concentrado, mais forte. E o coloral do mesmo jeito, com o vermelho do mesmo jeito. Se eu quero um tom mais forte, então eu coloco mais uma quantidade, né? E uma menor quantidade de água. E aí a tonalidade dela vai ficar mais forte. O açafrão, ele é bem rápido de chegar à cor que você deseja. Esse aqui, ele tá mais concentrado. Se eu quero um tom mais forte, então, ou mais claro, na verdade, eu acrescento mais um pouquinho d'água e ele vai ficar mais ralinho. Eu espero que vocês façam e que me mandem os resultados, tá certo?